São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Fazer tua vontade, o doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, um doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Diga isso para ele, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Diga isso para ele, que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo em Romanos 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 2. Bem, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne,
Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Fala para a pessoa que está do seu lado rapidinho. Quer ter vida? Quer ter paz? Inclina-se para o Espírito. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Pode sentar. Tem uma breve palavra para nós aqui nessa noite. Eu lembro que eu falei que ia falar de dom do Espírito, mas se eu fosse pregar outra vez, mas o Espírito fala aquilo que ele quer, amém? E eu dei um tema para essa pregação, é inclinados para o Espírito. Amém? Jesus, ele disse para Nicodemos, ele falou: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta a Jesus: como pode um homem velho entrar de novo? Ele: não, Nicodemos, devemos nascer da água e do Espírito. Quem quer nascer de novo aqui? Devemos nascer de novo. Uma das características do Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito, esse é filho de Deus. Amém? Por isso que João 14 diz que o Espírito da verdade o mundo não pode receber. O mundo, a era de hoje, não pode receber o Espírito Santo, não pode receber o Espírito da verdade. Porque o mundo vive em divergência com o Espírito de Deus. Amém? Jesus disse: vai ter que nascer de novo, e nascer da água. A água da purificação, nascer dele de novo, e nascer do Espírito. Diz assim, profeticamente para você mesmo: eu preciso nascer de novo. Irmãos, Deus ministrou isso no meu coração. Todas as vezes que nós pecamos, há um novo nascimento em nós. Devemos nascer de novo e compreender que nós devemos seguir inclinados para o Espírito. Ou seja, essa inclinação é deixar que o Espírito controle a gente, porque nós somos casas. E eu disse na pregação passada que quem manda na casa é quem? O morador. A casa em si mesmo não manda nela mesma. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, quem manda em nós? O Espírito Santo. Amém? E deixa eu fazer uma pergunta para você responder não. Quem governa a sua vida? Quem te governa? Eu lembro que eu preguei esses dias lá na igreja sobre pensamento. Pensar sobre si mesmo. Paulo escreve isso a Romanos, capítulo 12, versículo 3. Não pense de maneira elevada acerca de si mesmo. Em Provérbios 23, 17 diz que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente em nossa alma, isso é. Então nós vivemos uma vida muito dos nossos pensamentos acerca de nós mesmos, quem nós somos. Então, Paulo fala: não pensa de modo elevado acerca daquilo que você é. Porque se eu penso daquela maneira, modo elevado,
isso eu me torno, amém? Só que Deus fala, né? Deus fala para Jeremias, eu quem sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Ou seja, o meu pensamento sobre mim mesmo não vale de nada. Se eu sou guiado por Deus, o meu pensamento sobre mim mesmo não tem validade. Então eu me torno uma mentira. Aquilo que eu penso, se eu penso de um modo elevado aquilo que eu não sou, e eu me torno isso, e o pensamento de Deus tem validade sobre minha vida, eu me torno o quê? Uma farsa. Eu me torno uma mentira. E nós não somos uma mentira, amém? Amém, irmãos? E quem é o pai da mentira? E você é filho de? Vamos ver se somos mesmo. Devemos ser guiados pelo Espírito. Essa é uma das características de um filho de Deus. Amém? Então nós vivemos em tempos hoje que a manifestação do Espírito só se dá pela alegria dele. Qual é a alegria do Espírito Santo? É a manifestação do poder de Deus. É o pula-pula, é o roda-roda, é o falar em línguas, é a festa, isso. Nós vivemos limitando o Espírito Santo. Só que o Espírito de Deus, o reino de Deus, ele não consiste na alegria do Espírito, ele consiste na alegria no Espírito. Há uma grande diferença da alegria da alegria no. Porque a alegria do reino de Deus é a alegria quando eu sou alegre nele. Não sou alegre, não tenho uma alegria dele. Não tem validade no reino de Deus, mas a alegria é nele. Quantos querem se alegrar no Espírito aqui nessa noite? Irmão, se alegrar no Espírito, eu vou dizer mais uma vez, não é você falar em línguas, rodopiar e sair daí piruntando. Não. Isso é alegria do Espírito. Mas se alegrar no Espírito, a Ana começou o culto dizendo isso. É tomar uma pedrada e estar alegre. É tomar um tapa e continuar alegre. É ser caluniado e continuar de pé. Isso é difícil viver. Por quê? A gente quer viver uma vida muito fácil em Deus. No Espírito. Não, Deus, eu não aceito isso sobre a minha vida. Não, Senhor, de maneira nenhuma, eu sou teu filho. Irmãos, só os filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito, conseguem permanecer de pé. Diante de toda a tribulação. Mas a gente quer o quê? Colocar Deus na parede. Pai, o senhor não está vendo a afronta? Pai, olha aí, o senhor não vê? Aí Deus fica olhando para mim assim e fala assim, mas você é meu filho. Eu te dei força para você sustentar tudo isso. Porque você recebeu o meu Espírito. E se o meu Espírito habita em você, é maior que está contigo. Irmãos, o Evangelho é simples. A gente fica complicando as coisas. Diga assim, maior é o que está em mim. Cara, a gente precisa entender isso de uma maneira muito radical. O Espírito Santo de Deus é quem? Ele é Deus, não é? E Deus é o quê? Todo-Poderoso, amém? Então, o poder do Todo-Poderoso habita em você, cara. A gente se desespera de uma maneira que eu fico assim, nossa, Jesus. Eu fico constrangido. Eu fico limitando o poder de Deus. Não limite o poder do Espírito Santo. Deixa ele agir. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, está nem aqui. Por que Espírito? Não sei. Mas a Bíblia fala, abre sua boca que eu encherei. Eu só abro a boca e ele fala. Amém? Então vivemos em tempos que é muito limitado a ação do Espírito.
E Paulo diz, não apague o espírito, ou seja, não atrapalhe a ação do espírito. Você lembra que o pastor falou aqui domingo? Mas o que você está fazendo lá? Eu tento atrapalhar o menos possível o Espírito Santo. Mas Paulo diz, não atrapalhe. Sabe que teu marido ainda não se converteu? Sabe que a tua esposa ainda não se converteu? Você anda atrapalhando o Espírito Santo. Você está atrapalhando a ação do Espírito Santo. E ele disse isso na igreja da Tessalônica. Não atrapalhem o Espírito Santo. Quantos crê aqui que o Espírito Santo é onisciente? Ele sabe de tudo, irmão. Quantos crê aqui? Levanta a mão. Quem crê verdadeiro? Quem crê que Deus é todo poderoso? Porque às vezes a gente não crê, irmão. A gente vê alguma coisa na nossa vida que a gente começa a duvidar que Deus realmente é Deus. Quem crê que Deus sabe de tudo? Então por que tu tenta dar conselho ao conselheiro? Não, Deus, é assim. Deus, é assado. Aí a gente vem para uma igreja, aí tem os irmãozinhos, é por aí, Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Por aí. Tem que ensinar o Espírito Santo por onde ele tem que ir. Pelo amor de Deus, eu fico chateado, irmãos. Por aí, Deus, por aí nada, irmão. Você sabe por onde o Espírito Santo tem que ir. Amém? Então temos que dar a Ele total liberdade. Porque quando eu limito o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito, presta atenção aqui nisso, o Espírito é sujeito ao profeta. Ou seja, ele está sujeito a mim que sou profeta. Como assim, pastor? O Espírito Santo é Deus, mas ele é sujeito a nós. Ou seja, ele não é opressor. O Espírito Santo não é um opressor. Ele não vai fazer aquilo que nós não permitimos que ele faça. Ele não vai agir em nossa vida aonde nós não queremos que ele age. Deus não vai chegar e vai meter o pé na porta igual Satanás. Bom, Deus, o Espírito Santo de Deus não entra em brecha. Você precisa entender isso. Tem uma brechinha aqui, Espírito Santo. Não, ele não vai entrar em brecha. Quem entra em brecha é Satanás. Satanás é especialista em entrar em brecha. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não vai fazer aquilo que nós não queremos. Somos nós que devemos fazer aquilo que ele quer. Amém? Irmãos, a igreja, ela é edificada pelos dons do Espírito. Não é o meu dom de cantar, não é meu dom de pregar, não é meu dom de dançar, não é meu dom de discipular que vai fazer a igreja edificar, mas sim a ação do Espírito Santo. Então nós vivemos nessa era, onde o Espírito Santo está limitado, onde é Ele que clama junto com a gente, é Ele que confirma a identidade que nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Você quer saber da tua identidade? Você quer saber para que você existe? Você quer saber para que Deus criou? Só através da ação do Espírito Santo. Quantos aqui, além de mim, já perguntaram, Deus, qual é o meu destino? Qual é a minha missão aqui na terra? Só através da ação do Espírito Santo. Efésios 1:17 diz que Ele revela a nós, nos dá espírito de sabedoria e revelação, para que possamos compreender qual é a esperança da nossa vocação. Então o Espírito de Deus, Ele que ilumina o seu pensamento, o meu pensamento, para viver uma vida nele.
Você quer saber para que você existe? Você quer saber o seu chamado? Porque tem muita gente que tem dúvida do chamado e fica, qual é o meu chamado? Qual tu acha que é o meu chamado? Quem tu acha que Deus tem para mim? Irmãos, Deus vai revelar a você. A gente ajuda a Deus, mas muitas das vezes a gente erra, porque a gente não é o Espírito Santo. Muitas das vezes, nós como líder, a gente coloca pessoas em posições erradas, porque a gente não é o Espírito. Você quer saber o seu dom? Você quer saber o seu chamado? Quem é que veio descobrir o seu chamado aqui hoje? Senhor, eu não sei qual é o meu chamado. O Espírito Santo vai te dar um espírito de sabedoria e revelação. Feche seus olhos comigo, faça essa oração comigo. Espírito Santo de Deus, espírito de sabedoria e revelação, caia sobre mim, que os meus olhos sejam iluminados, e para que sabemos, ó Pai, qual é a real expectativa da nossa vocação, da minha vocação. Espírito de Deus, revela-me nessa noite para que eu existo, para que eu vim nesse mundo. Revela, meu Deus, fala comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Você não é um fruto do acaso. O Espírito Santo de Deus, você só precisa se posicionar diante dele para que ele direcione a sua vida. Amém? Entrando no texto, Paulo diz, porque é a lei do Espírito da vida. Ou seja, nós pecamos, Adão pecou, e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Mas Cristo veio, morreu e nos reconciliou com Ele. Amém? Com o Pai. E Ele nos deu o Espírito. Jesus fala, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito para vocês. Então a igreja, você não está nessa terra perambulando sozinho. Você tem um Deus que habita em você. Amém? E Paulo fala, nos livrou da lei do pecado. Porque aquilo que a lei não podia fazer, porque não podia, só Cristo podia fazer, e ele fez o seu papel. Ele diz, tetelestai, está consumado. Ele já fez. Agora eu vou enviar o meu Espírito para vocês se inclinem para as coisas do Espírito. A gente vive uma vida muito dissoluta no mundo, achando que vai se resolver aqui. Tudo acaba aqui. Se eu espero em Cristo somente para essa vida, eu sou o mais miserável dentre os homens. Se eu espero que eu vou viver só aqui e acabou, não existe uma eternidade a ser vivida, eu sou o mais miserável dentre os homens. Sua vida não termina aqui. Porque um Deus habita em você. E Ele é todo poderoso. Só que você precisa deixar que a ação dEle mude sua vida. Mude o seu caminhar aqui na terra. Mude o nosso caminhar. Precisamos mudar de direção. Porque do jeito que a gente anda, não condiz com o Filho de Deus. Não, todos são filhos de Deus. Não, irmão, não, a Bíblia não mente. Não. Se eu ando segundo o conselho da carne, inclinado para a carne, eu não sou filho de Deus. Não sou, irmãos. Não deixe que ninguém mais minta para você. Você precisa receber o Espírito de Deus. E Paulo fala isso. Se vocês verdadeiramente são filhos de Deus, vocês têm o Espírito de Deus. E o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Irmãos, toda vez que nós pecamos, o Espírito Santo de Deus, ele se afasta de nós. Quem aqui no momento do pecado, irmãos, normal, confessar uns aos outros, nós somos pecadores miseráveis.
no momento do pecado, sente um vazio dentro de si? Ninguém? Fala igual para só eu? Quantos aqui quando peca, sente aquele vazio, fala assim, nossa, parece que saiu alguma coisa que saiu de mim. Você se sente desculpa o termo, igual o pastor, o cocô do cavalo do bandido. Quantos aqui se sente miserável? Quantos aqui se sente desgraçado, fora da graça? No momento, aqui, pequei. Irmãos, quando eu peco, eu passo o dia todo ruim. Quem aqui passa o dia ruim quando peca, irmão? Até que o Espírito Santo de Deus venha nos constrangendo e a gente vai começando a se arrepender e a gente começa a viver de novo. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus. É quando Ele nos vivifica. A gente se torna vivo de novo. O Espírito Santo de Deus, ele é vida. Então quando a gente peca, a gente morre, porque todo pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida, e vida eterna. Então, se somos inclinados pelo Espírito, se somos controlados pelo Espírito, nós somos guiados pelo Espírito e fazemos a vontade do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Por isso que muitas das vezes a gente não tem vida e a gente não tem paz. Irmão, paz não é ausência de guerra. Amém? Guerra você vai ter. Só que você vai ter paz na guerra. Quem é que quer ter paz na guerra? Irmãos, eu não estou profetizando que a guerra vai acabar. Não vai acabar, vai aumentar. Eu lembro que eu conversei com o Maurinho uma vez. Eu falei, Maurinho, tu acha que Deus vai te dar as coisas mais difíceis para depois te dar as mais fáceis? Não. Ele vai te dar as coisas mais fáceis para começar a te dar coisas difíceis. Então isso que você está passando não é a pior coisa. Existe um ditado no quartel que diz, nada é tão ruim que não possa piorar. Irmãos, vai piorar. Em nome de Jesus, tem que piorar. Amém? Fala assim, Deus, põe uma guerra maior na minha vida aí. Duvido. Só Deus sabe o que eu estou sentindo. Só Deus sabe o que eu passo, irmão. Ele sabe, ele acredita, porque ele está em você. A gente que passa a desacreditar que ele habita em nós. O que é impossível para Deus? Nada. Você falou que nada é impossível para Deus. Então por que você não quer que a guerra aumente na sua vida? A inclinação do Espírito é vida e paz. Paz você vai ter. Irmãos, você vai andar numa tranquilidade em Deus, quando a ação do Espírito Santo faz isso com a gente. Por isso que a gente não deve atrapalhar. Tudo está confuso, tudo está nublado, está negro, mas tu começa a andar em nuvens assim em Deus, que não tem explicação. A pessoa do teu lado vai olhar para você e vai falar, que é isso, cara? Tua vida desmoronou e tu continua assim, ó. É porque tu vai falar assim, igual aquela canção, eu não sou daqui. Irmãos, isso é andar em espírito. Quem quer andar em espírito aí? Andar em espírito, irmão. Antigamente eu pensava, eu lembro da época da pandemia, eu e Tamires discutindo em casa, não, andar em espírito, a gente tem que andar em espírito, ararabá. Não, andar em espírito deve ser coisa louca. Louca para quem não anda em espírito. Andar em espírito não é andar aí falando em língua, igual um doido por aí, não. Andar em espírito é fazendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Vivendo no reino dele, alegre nele. Você vai falar, irmão, a luta veio, mas eu estou alegre nele. Ih, a tribulação veio, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Como dizia Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. A gente canta e não pratica. A gente canta tanta coisa e não pratica.
Aí ele fala, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, irmão, sabe o que Paulo fala? Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Ou seja, imagina, irmãos, a gente recebeu o poder da ressurreição de Cristo. O poder do Espírito Santo nos ressuscitando. Irmão, sabe o que Paulo estava falando aqui, lá em Coríntios? Coríntios não, Filipenses? Eu quero morrer. Eu quero acabar, eu quero sentir o poder da ressurreição de Cristo. Que é o Espírito Santo. Irmãos, foi o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus. Aí ele fala, vivificará também o seu corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Só que a presença do Espírito Santo, ela precede a unção. Isaías 61, se não me engano, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para... Quem quer ser ungido aqui? Quem quer fazer, assim, coisas tremendas? Você não vai ser ungido antes de receber o Espírito. O Espírito de Deus está sobre mim, aí Ele me ungiu. Só que a unção não é garantia da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você lembra de Saul? Saul, o Espírito Santo de Deus desceu, ele foi ungido, só que a Bíblia fala que Deus rejeitou Saul, e o Espírito de Deus se retirou de Saul, mas Saul continuou sendo ungido. Maior do que a tua unção é a permanência do Espírito. Não queira ser um ungidão, uma ungidora, queira ter a presença do Espírito na sua vida, porque é isso que nos torna vivo. Isso que nos torna vivo. Respira aí, fala igual o Jackson. Vai, puxa teu fôlego aí, solta. Tá em paz? É só o Espírito Santo de Deus, irmão, que faz essas coisas. Tá em guerra? Nós vamos ministrar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Sentiu desconforto, irmãos? Respirou, sentiu desconforto? Corre para o altar do Senhor e fala, Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim. Você lembra de Elias? Irmão, Elias ficou perturbado. Elias, irmão, o cara que orou e o fogo caiu. O cara que falou, não vai chover e não choveu. Recebeu uma sentença de uma mulher lá, Jezabel, e ele fugiu com medo de morrer. Ai, Deus me leva, porque eu estou sozinho, porque eu sei o que, sei o que lá. Deus falou, Elias, pelo amor de Deus, tem 7.000 ainda, cara, que eu conservei, cara, você não é o único, não. Não fica achando que você é o único, não. Você não é o único que está passando por isso, não, irmãos. Você precisa ter permanência em Deus, porque o Espírito de Deus nos fortalece. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus, irmãos, você vai entrar em guerra. Eu estava falando isso hoje à tarde, né, Tamires, conversando. Efésios 6, as armaduras de Deus. Só que aí a Tamires falou, não, mas na guerra tu sente lá, eu retrucando com ela, não, mas na guerra tu sai cansado, tu sai lá rasgado, só tu vê filme de guerra lá e fala. Eu falei, mas permanece de pé. Se o Espírito Santo de Deus verdadeiramente habita em mim, irmãos, eu não perco uma. Aleluia! Você não está crendo nisso, não. Eu creio, Jesus! Se o Espírito Santo de Deus verdadeiramente habita em você, você não vai perder uma. Aleluia! Paulo fala, abatido, mas não estou destruído, não. Aí ele fala, depois disso tudo, permanecei firmes. Inabaláveis. Só a ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo vai te levar para o deserto para ser tentado. Ele levou Jesus para ser tentado. Mas Jesus venceu todas. Aleluia! Quem levou ele? O Espírito Santo. E Jesus nos ensina a falar o quê?
não nos deixeis cair em tentação. Só o Espírito Santo. Se ele habita em você, tu não vai perder uma, cara. Tomei coach hoje, você não vai perder uma. Se a gente quiser andar com dignidade nessa terra, irmão, só com o Espírito Santo. Irmãos, esse dia eu vou contar esse testemunho. Esse dia, tá lá no trabalho, aconteceu lá uma pessoa atribulada, começou a querer difamar lá a gente lá no trabalho, aqui pertinho. Rapaz, o homem virou para ela e falou assim, ó, você não mexe não, hein, tem homem de Deus aqui, hein. A pessoa, ó, você não brinca não, tem homem de Deus aqui. Irmãos, e o cara não recebeu o Espírito de Deus. Eu falo, é desse tamanho. Eu falo, no dia que tu receber o Espírito de Deus, cara, vai ser difícil segurar ele. Eu quero. Aí ele começa a querer chorar. Eu falo, aqui não, Jesus, aqui não, só tem eu. Mano, ele é grandão. Aí ele começa a chorar, ele, ó, aqui não, vou parar ele na pasada. Não, aqui não. Aí ele, não, eu quero, pai, no dia que tu receber o Espírito de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, no dia que o Espírito Santo de Deus estiver verdadeiramente na sua vida, meu irmão, tu vai parar de duvidar. Por isso que a gente tem que nascer dele. Fique de pé comigo. Paulo fala assim, não vos embriagueis com o vinho. Fique de pé, mas preste atenção aqui rapidinho. Depois você se ajeita aí, vai embaralhar tudo de novo. Paulo diz assim, em Efésios, não vos embriagueis com o vinho, porque há contenda, mas deixa-se ser cheios do Espírito. Eu aprendi isso hoje, eu prestei atenção nesse texto hoje verdadeiramente, irmão. Que eu sempre li, sempre interpretei, e eu me encher do Espírito. Não. Eu só sou o recipiente. E eu só me deixo ser cheio. Eu só faço assim, irmãos. Tira a tampa. Acabou. Então faz isso nessa noite, só tira a tampa. Fala assim. Sim, tira a tampa. Vai deixar o Espírito te encher dele? Amém? Vai deixar o Espírito te encher dele? Tem certeza? Amém? Amém. Vou perguntar de novo. Tem certeza? Amém. Tua vida vai mudar. A tua inclinação vai mudar. Tua vida vai mudar. Tuas amizades vão mudar. Tua casa vai mudar. Você tá rindo, irmão? É sério demais. Depois não diz que eu avisei. Eu não avisei. Eu avisei, tá gravado, que tua vida vai mudar. Mas não vai mudar para onde você quer, não. Vai mudar para onde Ele quer. Ainda querem ser cheios do Espírito Santo? Amém, irmãos? Vem aqui na frente quem quer ser cheio do Espírito Santo.